São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: Eu me chamo José Antônio Bertolin, sou sacerdote da Congregação dos Oblatos de São José, religioso, portanto. Eu já tenho 45 anos de sacerdócio, trabalhei em várias atividades como pároco, como formador, como provincial, como diretor de escola, e atualmente eu trabalho no Santuário São José de Apucarana e também no Centro de Espiritualidade Josefino Mareliano de Apucarana, que tem a finalidade de divulgar, de fazer conhecer a teologia de São José, a espiritualidade josefina, e, portanto, eis a razão do porquê a gente está se apresentando aqui. Eu quero aproveitar o ano de São José, que o Papa Francisco presenteou à Igreja no ano de 2021, para nós fazermos algumas considerações sobre a pessoa de São José. O ano de São José foi uma oportunidade, uma ocasião muito propícia para nós conhecermos mais o guarda do Redentor, ou seja, São José, e para que nós possamos assim nos inteirar de toda essa grandeza que ele, escolhido por Deus para uma missão tão importante, tem para com todas as pessoas e, portanto, para a Igreja. Aproveito também a oportunidade que a DA-TV da Diocese de Apucarana oferece para divulgar a pessoa de São José, a missão de São José, a presença de São José na Igreja. Eu acredito que vai ser muito importante isto para nós. Como nós tivemos a ocasião de ler na carta do Papa Francisco, Patris Corde, com o coração de pai, São José é um santo muito querido, muito amado pelo povo e, portanto, ele tem uma presença muito forte na vida da Igreja, em vários sentidos. Por exemplo, nós temos mais de 200 congregações religiosas que levam o seu nome como protetor, como modelo. Além disso, ele é o patrono universal da Igreja Católica, portanto, é o patrono de todos nós católicos. E São José, como disse o Papa Francisco, ele é muito querido no coração das pessoas, mas ele é ainda um pouco desconhecido. Ele precisa ser mais conhecido para ser mais amado. Por isso, a intenção que nós temos nessas colocações é discorrer sobre a pessoa, sobre a missão que São José recebeu de Deus ao longo da sua caminhada
e podermos assim aprofundar tudo aquilo que ele representa para nós, representa para a igreja. Por isso nós vamos procurar fazer uma abordagem josefológica, ou seja, vamos partir da teologia de São José e levar ao conhecimento aquilo que São José significa, representa no plano de Deus. Naturalmente, nós vamos nos servir, sendo que é da teologia de São José, de tudo aquilo que implica fazer a teologia de São José, ou seja, nós vamos nos servir do magistério da igreja, vamos servir da revelação da Sagrada Escritura, servir-se dos ensinamentos dos papas, dos teólogos, enfim, de tudo aquilo que pode nos ajudar a enriquecer o conhecimento da pessoa de São José. E o Papa João Paulo II, na sua exortação apostólica Redentores Custos, ele deixa bem claro o papel de São José na história da salvação. Ele é o ministro da salvação, por isso ele tem uma importância fundamental aos olhos de Deus no plano da salvação. Como nós sabemos, por muito tempo foi cômodo a gente ficar acomodado, vamos dizer assim, com aquilo que os apócrifos, ou seja, com aquelas apresentações daqueles escritos que não são canônicos, ou seja, não são tidos como revelados pela Igreja, os quais apresentaram São José sempre com uma maneira um pouco pequena diante daquilo que ele é, apresentando-o como um idoso de barba branca, que estava ali somente para defender a virgindade de Maria, de Nossa Senhora, que era um viúvo, que tinha filhos, que depois tinha casado com Nossa Senhora, já com idade avançada, enfim, esta ideia dos apócrifos que muitas vezes nós temos a respeito de São José não são verdadeiras e não podemos nos manter nesta ótica de conhecimento de São José. Nós precisamos realmente olhar São José como esse homem excepcional, como esse homem que foi escolhido a dedo por Deus para ser o ministro da nossa salvação. E por isso ele recebeu uma missão muito importante, a missão de ser esposo de Maria e de ser o pai de Jesus aqui na terra. Por isso nós podemos e devemos chamar José de pai de Jesus. Ele foi o coordenador do nascimento de Jesus, ele foi o guarda do Redentor no plano da salvação da humanidade e, portanto, ele tem toda essa grandeza que nós precisamos contemplar diante daquilo que ele desempenhou na sua missão como chamado de Deus. São José é um homem profundamente religioso. Ele viveu a vontade de Deus com todo o seu ser, procurou realmente responder à altura do seu chamado, à sua vocação. E ele sempre é apresentado também na dimensão da teologia ou da josefologia como uma pessoa humilde, silenciosa, mas com uma total disponibilidade, com uma total obediência
à vontade de Deus para servir aos interesses de Jesus. E às vezes nós temos também uma ideia um pouco pequena quando nós lembramos São José, um homem silencioso. Pensamos que o seu silêncio é mudez, enquanto que não é. O seu silêncio não é um vazio, mas é algo profundamente forte, ativo na sua vida. E ele procurou demonstrar tudo isto com as suas ações. Ele participou de maneira enfática na vinda do Filho de Deus ao mundo. Ele preparou o nascimento de Jesus ao nascer lá na pobreza, em Belém. Ele participou das atividades que competiam a Jesus quando ele teve que ser protegido, fugindo para o Egito, para defender-se de Herodes. José, ele foi ativo quando ele apresentou Jesus no templo, quando ele fez a circuncisão de Jesus, quando ele caminhou com Jesus em Nazaré, dando a ele uma profissão, educando, ensinando. Portanto, nós não podemos ter essa ideia diminuída da pessoa de São José como uma pessoa muda, uma pessoa sem incidência na sua missão que recebeu de Deus. Ele tem uma importância grandíssima, ele é, como nós podemos afirmar, um astro de primeira grandeza, embora não seja muito conhecido por nós católicos, e a Igreja, mesmo assim, nunca deixou de honrá-lo, de venerá-lo, de dar a importância devida a ele. Por isso nós precisamos procurar conhecer toda a riqueza, todo o valor, toda a importância que José recebeu de Deus no desempenho da sua missão como esposo de Maria e como pai de Jesus. E, portanto, a Igreja nos dá esta possibilidade, nos oferece esta oportunidade para que nós possamos, então, conhecer mais São José para podermos amá-lo mais em nossa vida. E esse conhecimento, como nós afirmamos, vai ser por meio da teologia de São José. E a teologia de São José vai contemplar a Sagrada Escritura, os Evangelhos, é claro, vai contemplar aquilo que os padres da Igreja falaram a respeito dele, vai contemplar tudo aquilo que os teólogos desempenharam na teologia a seu respeito, enfim, vai contemplar tudo aquilo que venha enriquecer essa pessoa rica que São José nos apresenta diante do plano de Deus. É importante lembrar que os padres da Igreja, embora não tenham falado de uma maneira muito direta a respeito de São José, eles não esqueceram da sua pessoa. E os padres da Igreja, que foram aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, ou seguidamente nos séculos até o século VIII, eles levaram em consideração a pessoa de São José quando falavam de Jesus, quando falavam de Maria. E o testemunho deles é muito importante para que nós tenhamos a base
da teologia de São José, assim como, é claro, a revelação de Deus por meio dos evangelhos. Então nós vamos procurar, nesses encontros que vamos fazer, dar esta visão geral de São José, partindo de todos esses elementos que possam enriquecer a sua pessoa e possam, assim, ajudar-nos a conhecer melhor a sua figura. Nós precisamos lembrar que São José, ele precisa ser mais conhecido para ser mais amado pelos católicos. Eu acho bonito o Papa Francisco, na sua carta apostólica para o ano de São José, ao colocar a finalidade do ano de São José, dizer que era para que pudéssemos imitar mais as virtudes de São José, pudéssemos amá-lo mais e, portanto, conhecê-lo mais também. É isso que nós vamos procurar fazer neste sentido. Nós temos a sorte de hoje existir muito material para se conhecer São José. Nós temos hoje os centros de estudos de São José que estão espalhados em alguns lugares do mundo, e isto nos ajuda muito. Depois nós vamos lembrar esses centros e o que eles fizeram. Infelizmente, ainda nós não temos uma matéria na teologia que contemple São José, e por isto ele é bastante desconhecido por aqueles que se preparam, por exemplo, para o sacerdócio, e isto pode fazer com que ocorra na catequese, no próprio ensinamento da Igreja, um vazio a seu respeito. Nós vamos procurar, a partir desses dados que vamos informar, preencher esses vazios, esses vácuos que estão presentes no conhecimento da pessoa de São José. Esse vácuo, portanto, que existe na teologia a respeito de São José, é um vácuo que, na verdade, precisa ser preenchido. E para preencher, a Igreja tem dado bastante a sua colaboração. Basta lembrar que há 30 anos, precisamente no ano de 1989, o Papa João Paulo II, ele presenteou a Igreja com um dos melhores e mais profundos documentos sobre São José, a Exortação Apostólica Redentores Custos, onde ele colocou São José no coração da história da salvação, no coração da redenção. E isto veio ajudar muito para o conhecimento de São José. O próprio Papa disse que São José foi chamado para uma missão muito sublime e foi chamado para servir diretamente ao mistério escondido desde os séculos em Deus e que realmente se realizou na plenitude dos tempos quando Jesus veio a este mundo. E José foi escolhido por Deus para participar deste acontecimento marcante na história da salvação. Por isso, São José tem uma importância grandíssima no plano da salvação.
e a sua presença é indiscutível. Ele é, como o Papa São João Paulo II nos ensina, o guarda do Redentor, aquele que participou do mistério da nossa salvação como nenhuma outra pessoa, com exceção de Maria. E ele participou deste mistério, e o Papa usa a palavra como um depositário do mesmo amor com que o Pai nos predestinou a sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. E ele participou, por isso, dessa fase culminante da autorrevelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele fez, juntamente com Maria, sua esposa, uma peregrinação na fé. Assim como Maria caminhou na sua peregrinação de fé, José fez da mesma maneira, participando com ela deste evento. E por isto, a importância de São José dentro da Igreja, dentro do magistério da Igreja, dentro dos ensinamentos dos papas, é bastante forte para nós podermos conhecer esta sua presença. Basta lembrar que o Papa Francisco, nesses anos de seu pontificado, ele tem dado um destaque particular à pessoa, à missão de São José. Só o fato dele ter instituído o ano de São José e de ter também escrito a sua carta apostólica Patris Corde, nos mostra o quanto São José é considerado pelo Papa Francisco e, portanto, ele nos apresenta esta figura como alguém que precisa ser valorizado mais pelos católicos, que precisa mais ser conhecido, porque ele é o cooperador do mistério providencial de Deus, como o Pai de Jesus. Então, nessas apresentações que nós vamos fazer, eu fico contente de ter esta oportunidade de falar alguma coisa sobre São José. Naturalmente, nós temos aqui em Apucarana, no norte do Paraná, um centro de estudo sobre São José. E esse centro tem a finalidade de fazer com que São José seja mais conhecido, seja a sua teologia, seja a sua espiritualidade. E nós vamos procurar fazer, portanto, que São José, dessa maneira, se torne mais conhecido e mais amado por todos, e que ele possa ser realmente, como disse o Papa Paulo VI, uma luz que difunde os seus raios benéficos na vida de todos nós. Por isso é que a sua presença para nós é importante para que nós possamos também servir-nos da sua intercessão junto de Deus e para adquirirmos as graças de Deus mediante a sua intercessão como o Pai de Jesus. Eu quero lembrar aqui uma frase muito bonita de São Bernardo. Ele fala da importância de São José e diz: o Senhor encontrou José segundo o seu coração. Ele confiou com plena segurança o mais misterioso e sagrado segredo do seu coração. A ele revelou a obscuridade e os segredos de sua sabedoria, dando-lhe a conhecer o mistério desconhecido por todos os príncipes deste mundo. Portanto, São José
recebeu essa missão grandíssima de Deus. Ele tem o seu lugar no coração de Deus, que confiou a ele a realização do seu plano de salvação, que era esperado por todas as gerações. E ele veio justamente para realizar, por meio de sua colaboração, esse plano de Deus de enviar o seu Filho ao mundo. Portanto, a sua presença na história da salvação não é uma presença secundária, mas importantíssima, indispensável, fundamental. Para que o Messias, o Filho de Deus, viesse ao mundo, era necessária a presença de São José, a colaboração de São José, que juntamente com a sua esposa Maria, fez com que o plano de Deus se realizasse na sua plenitude, fazendo com que todos nós pudéssemos ter o acesso à nossa salvação por meio da colaboração de Maria, como mãe de Jesus, e de José, como aquele que foi o pai de Jesus, que protegeu Jesus, que guardou Jesus, que amou Jesus, que educou Jesus. Assim, nós vamos poder realmente ter uma ideia mais completa e mais verdadeira da pessoa de São José na vida da Igreja e, portanto, em toda a história da salvação. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais.